Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Espero que estejam todos bem, seguros e com saúde. Me chamo Gilles, eu sou diretor do capítulo SPL FRJ e, terminando essa segunda semana do Petrofusion, hoje nós teremos a palestra da nossa patrocinadora, a E3S, sobre o tema garantia de escoamento utilizando softwares de simulação. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Freire, sou vice-presidente do capítulo estudantil SPL Unicamp. Gostaria de agradecer a participação de todos nessa última palestra do Petrofusion. Essa palestra e as outras que já foram ministradas estão gravadas no YouTube. Lembrando que às 13 horas começa o minicurso da CMG sobre a ferramenta CoFlow. Esta semana, em cada palestra, estamos sorteando um minicurso de Power BI da Empower Data, que é a nossa patrocinadora Ouro. O link para se inscrever e concorrer ao minicurso está na descrição do vídeo do YouTube e será enviado pelo chat. Claro que nada disso nas últimas 2 semanas teria sido possível sem nossos patrocinadores. Então, nós gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador Master, a Total, nosso patrocinador Diamante, a Radix, nossos patrocinadores Ouro, a Barra Energia, a Wiki Brasil, Petronimes e a Empower Data, nossos apoiadores, a E3S e o CEPETRO, e ao apoio institucional da IBP, da FGV Energia e da SPS São Brasil. O palestrante de hoje é o senhor Vinícius Girardi, que é bacharel em Engenharia Mecatrônica e possui mestrado em Engenharia Mecânica, ambos pela Universidade de São Paulo, e pós-graduação em Engenharia de Petróleo pela PUC-Rio. Sua experiência inclui mais de 10 anos na aplicação de simulação para engenharia, desde escoamento multifásico em poços até simulação de reservatórios. Vinícius é gerente de desenvolvimento de negócios da ESSS, Oil and Gas, uma unidade de negócios dedicada a software e ferramenta de simulação para a indústria de óleo e gás, e trabalha conectado à ESSS, a Companhia de Petróleo, universidades e institutos de pesquisa, para desenvolver projetos de P&D na área de simulação e novas tecnologias de software. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite dos capítulos, né? Um evento muito bacana aí, a ideia de vocês de combinarem os 2 capítulos que são muito fortes aqui no Brasil. Agradecer a SPE e espero poder trazer aí durante esses 40 minutos, 1 hora da conversa um pouco do que a gente tem feito e discutir aí com todos essas tecnologias de simulação aplicadas à garantia de escoamento. Então, eu imagino que tem um tempo para perguntas e respostas no final, né? Vocês sugerem que uns 15 minutos. Então, posso começar e a gente para aí lá pelas 10h40, alguma coisa assim. Bom, para quem não nos conhece, né, rapidamente, apenas um slide aqui sobre a E3S. Hoje somos uma empresa multinacional, mas brasileira. A empresa começou em 95 lá em Florianópolis, saindo de um laboratório de mecânica dos fluidos computacional da Federal de Santa Catarina, e começamos a trabalhar com simulação desde o início com a Petrobras e com a Embraer. Então, 2 grandes clientes, aí, grandes empresas brasileiras, na vanguarda desses métodos e do uso de computação e de simulação para resolver os problemas de engenharia. Hoje já estamos em mais de 10 países, alguns deles com bastante foco em petróleo e gás, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Houston, nos Estados Unidos, e Argentina, Colômbia. E nossa empresa hoje tem em torno de 200 pessoas e a grande maioria delas são ou cientistas da computação ou engenheiros das mais variadas áreas e algumas outras disciplinas correlatas. E temos físicos, matemáticos, então tem campo para todo mundo aí da área de exatas. Como eu comentei, trabalhamos com a grande maioria das indústrias, mas, em especial, a área de trabalho que eu atuo é somente óleo e gás, então a gente tem um braço da empresa totalmente dedicado para petróleo e gás,
e praticamente nossos clientes já são todas as grandes empresas aí que atuam no Brasil e fora. Para atender toda essa gama de indústrias, né, a gente tem algumas tecnologias de terceiros, que a gente chama de ANSYS, parte de CFD, fluidodinâmica, análise estrutural, a parte de simulação de partículas, desenvolvidas por nós mesmos, atende a indústria farmacêutica, de alimentos, de mineração, e os produtos de óleo e gás, que eu vou entrar em mais detalhe. Então, entrando aqui no óleo e gás de fato, a gente trabalha em 3 grandes frentes, uma é engenharia de reservatórios e petrofísica, temos soluções de petrofísica digital, laboratorial, visualização de simulação de reservatório, algumas coisas assim. Na perfuração e completação, onde a gente já está mais na área do tempo real e simulação da perfuração em tempo real e diagnósticos de problemas em tempo real. E o tópico específico de hoje é na área de produção e garantia de escoamento, que é onde temos produtos e projetos nessa área, né? Então, começando aqui, primeiro ponto, né? O que é garantia de escoamento? Por que a gente usa ferramentas de simulação para resolver esse problema? Então, tem 2 frases aqui que eu retirei da literatura, né? Uma é flow assurance, ou garantia de escoamento, é garantir que a produção opere de forma confiável, administrável e lucrativa, desde o reservatório até os pontos de venda. Essa é a definição do Brown, da ConocoPhillips. E outra definição ali do professor Brill e Saritia, da Universidade de Tulsa. Eu não estou compartilhando a tela. Nossa, desculpa, gente, que falha. Nada. Bom, só, então, já aqui no slide do garantia de escoamento, tem a frase que trata da previsão, prevenção e remediação de qualquer fenômeno que dificulte o escoamento através de sistemas de produção e transporte de petróleo e gás. Então, basicamente, é um termo dito também cunhado pela própria Petrobras, faz mais sentido aí na exploração offshore, onde você tem um reservatório, tem todo o trecho subsuperfície, mais o trecho submarino, até chegar às plataformas de produção, onde os fluidos passam por distintas condições de pressão e temperatura, então um range grande aí de PIT, e que podem sofrer dos mais diversos problemas, né? Dependendo da sua composição, dependendo das condições ambientais ao redor, enfim, e do design do campo. Então, garantir que o fluido saia do reservatório e chegue à unidade de produção é o tema todo dessa disciplina. Então, basicamente, quais seriam os desafios, né? Ou alguns dos desafios? Do ponto de vista mais hidrodinâmico, é golfada severa. Então, a gente sabe que aqui nessa imagem tem uma representação boa. Se eu tenho um trecho descendente seguido de um trecho ascendente, estou no escoamento multifásico. Tem o óleo, tem o líquido e tem o gás. Eu posso, nessa transição do trecho descendente para o trecho ascendente, acumular líquido de tempos em tempos. Esse líquido, chega uma hora que ele bloqueia esse caminho e tem que ser expulso. Então, sai o que a gente chama de golfada. Essa golfada são, às vezes, volumes enormes de líquido e que os sistemas de superfície não estão projetados para tratar todo esse líquido de uma vez só. Então, tem o blowout e depois o líquido volta, tem o fallback, se acumula aqui novamente e repete o ciclo. E isso acontece em uma frequência. Então, isso tem que ser evitado, ou se não for possível ser evitado, que tenha alguma maneira de mitigar os problemas que isso pode trazer às instalações de superfície. Então, como saber se esse fenômeno vai ocorrer? A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Aí já entram alguns outros problemas também associados à composição dos fluidos, a deposição de parafinas. A gente vê aqui que a parafina vai se acumulando nas paredes dos poços até o momento que ele pode bloquear toda a produção. Então, isso é um fenômeno que depende basicamente da temperatura e da composição do óleo. As parafinas já estão presentes na composição do óleo. E
o operador tem que pensar, bom, será que eu consigo conviver com isso? Passo PIG para limpar essa deposição de tanto em tanto tempo? E qual é o tempo que eu tenho que fazer isso? Né? Se eu deixar acumular demais, o PIG também não passa, não vai ser eficiente. Posso ter outros tipos de problemas. Será que tem algum tipo de inibidor que eu possa injetar? Enfim, tem que pensar em maneiras de mitigar isso, de conviver com isso. Outra maneira também é isolantes térmicos, para evitar que a temperatura caia abaixo da temperatura de cristalização. Então, essa é uma outra forma. Mas vejam que tem vários cenários, né, que podem ser explorados. Então, isso também é importante ter ferramentas que possam dar essas respostas. Para poços de gás, né, eu posso ter o que a gente chama de liquid loading, que é a condensação do gás ou da água nas paredes do poço, que começa a acumular no fundo até o ponto que mata o poço e o poço não produz mais. Então, tem outras técnicas também para mitigar esse problema. A formação de hidratos, que é muito crítica, acontece aqui essa foto. Tem uma foto bem clássica também de um hidrato saindo pela linha da Petrobras, mas essa, na verdade, é o gelo que pega fogo, né? Na verdade, hidratos são uma mistura de água e gás dentro de uma temperatura baixa e uma pressão alta, que faz com que gere esses cristais. E é um fenômeno que ocorre muito rapidamente, então não é como a parafina que você vai acumulando e dá tempo de fazer alguma coisa. O hidrato realmente tem que evitar que ele entre dentro do envelope e se forme. Então, e entrar dentro do envelope geralmente acontece em paradas de produção, onde você já tem água e gás sendo produzidos. Com a parada, as temperaturas diminuem, principalmente nas flow lines ali no fundo do mar, e pode, na repartida, formar o hidrato e plugar a linha. Outros casos que estão bastante comuns agora aí no pré-sal, incrustações inorgânicas. Então, você tem carbonato de cálcio, bário, alguns elementos desses que depositam ao redor dos poços, também bloqueando a passagem de fluido. Corrosão, erosão, também por H2S ou por CO2, que também é um composto aí que está presente nos campos do pré-sal. E um outro, elevação artificial, eu coloquei ali no meio, que na verdade faz parte de garantir que o fluxo vai chegar na plataforma. Se o reservatório já não tem pressão suficiente para prover uma vazão ou vazão economicamente viável, você tem que dar uma ajudinha ali no fluxo, né? Então, elevação artificial também é um método que tem que ser projetado, se você vai usar gas lift, se você vai usar BCS. Então, tudo isso vai ser utilizado por simulador. Mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui seria... tentar esconder. Seria um ponto bastante crítico quando a gente começa a trabalhar com Flow Assurance, que é compreender os fluidos. Então, a gente às vezes chega em alguns clientes e para rodar a simulação hidrodinâmica, né, que é o nosso software AlphaSync, que eu vou comentar mais à frente, e a gente fala, tá, mas que fluido você está produzindo? Quanto de água, gás, qual é a composição desse fluido, como ele se comporta num range PIT grande? E alguns clientes, as companhias maiores, e sempre tem especialistas em caracterização PVT que vão gerar equações de estado, que vão fazer essa caracterização, e outros companhias que não, eu tenho aqui uma equação, um modelo Black Oil aqui que representa o meu fluido, que para muitas vezes funciona, mas para muitas vezes não funciona. Então, o primeiro ponto crítico que eu queria chamar a atenção é modelagem do fluido, né? Os hidrocarbonetos são misturas complexas, então a gente estuda aí diagrama de fases, entende que tem hora que é só líquido, tem hora que é gás, tem hora que é uma mistura gás-líquido. Dependendo dos compostos que estão dentro, por exemplo, o CO2, ainda posso ter o CO2 numa outra fase supercrítica. Enfim, é toda uma complexidade. E isso vai afetar diretamente na hidrodinâmica, que é o que vai dar as perdas de carga e as coisas que a gente e as variáveis principais que a gente precisa saber para projetar as linhas, né? Então, que tipo de propriedade que a gente precisa conhecer? Razão de solubilidade, a densidade do óleo e do gás em diversas pressões e temperaturas,
a viscosidade do óleo e do gás nas diferentes temperaturas e pressão, fator de compressibilidade, tensão superficial, calor específico, condutividade térmica, que são importantes para o cálculo termodinâmico e de troca de transferência de calor. Enfim, todas essas propriedades. E aí, quais são as maneiras mais comuns de se modelar, né? A gente conhece as correlações Black Oil, então tem uma série aí na literatura, como Standing, Lassater, Vasquez e Beggs, Katz, cada uma tem um range de pressão e temperatura que ela funciona melhor, e cada uma delas calcula uma propriedade, né? Então eu tenho para viscosidade uma, para densidade outra, para o RS, BO, enfim, eu tenho uma série de propriedades dessas, só que elas só funcionam para óleos, vamos dizer assim, que não tenham condensação retrógrada, que não... Ele tem você tem que saber muito bem para que tipo de óleo que você está usando essas correlações, se eles não furam as hipóteses para as quais elas foram feitas. Quando você tem alguns fluidos mais complexos, aí já é importante entrar nas equações de estado e caracterização PVT. E aí a gente já vai entrar no primeiro software que a gente vai comentar aqui de simulação, que da E3S, o que a gente chama de fase. Esse é um software novo que a gente está trazendo para o mercado, ele ainda não foi lançado comercialmente, mas a ideia dele é justamente estudar esses fluidos, fazer as caracterizações e depois fornecer essas propriedades para o simulador multifásico. Ele é todo web, né? Então vocês estão vendo a interface dele aqui, é uma página na web que é acessada pelo usuário, com login e senha. Ele se comunica com uma base de dados de amostras e experimentos, que são muito importantes nessa etapa de caracterização do fluido também. E aqui é onde o engenheiro vai tentar utilizar equações de estado. Hoje a gente tem algumas equações de estado cúbicas, as mais conhecidas, né, Penn-Hobson e SRK, Soavi-Redlich-Phong, para tentar caracterizar. Então aqui, essa é a grosso modo, né? A gente diz aqui qual é a equação de estado, se eu vou usar alguma correção de volume, e quais os modelos para cálculo de viscosidade, condutividade térmica, tensão superficial e o tipo de óleo aqui que vão depois gerar essas propriedades. Então, como é que esse tipo de software funciona? Primeiro, alguém pega uma amostra de óleo, né, na vida real, leva para o laboratório. No laboratório existem técnicas como de cromatografia, onde eles vão conseguir levantar quais são esses componentes que estão no óleo. Então, a gente tem componentes leves, né? C1, C2, metano, etano. Depois a gente entra até o C6, C7, já ainda são componentes leves. E mais uma série de outras coisas, como tolueno, benzeno, cadeias aromáticas, parafinas e o que a gente chama de frações pesadas, que vão do C7 para cima. Então, selecionando essa composição e a porcentagem molar ou de massa, você define qual é a sua mistura. Depois disso, geralmente essas misturas têm muitos componentes, né? E as equações de estado, elas vão... quanto mais componentes você utilizar, mais pesada fica a simulação, maior o sistema de equações que você tem que resolver. Então, é típico aqui da indústria do petróleo a gente agrupar as frações mais pesadas em o que a gente chama de pseudocomponentes. Então, agrupa-se, às vezes, do C7 para cima, do C30, ou vários pseudocomponentes para reduzir esse número de componentes da mistura, e depois vão para as análises, por exemplo, entender o envelope de fases, fazer o flash para diferentes pressões e temperaturas, e para cada ponto do flash eu tenho a composição das fases, né? Se eu tenho apenas uma, ou se eu vou ter duas ou três, e para cada fase eu vou ter propriedades, como viscosidade, densidade e tal. Então, todo esse trabalho, claro, existe uma outra questão que é a parte de tuning, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você também tem outros experimentos laboratoriais, como o CCE, que é Constant
Expansion, tem o Constant Volume Expansion, tem alguns experimentos que dão algumas propriedades dessas medidas, né, viscosidade, densidade, tem um experimento também para isso, e aí você faz um tuning de alguns coeficientes dessas equações de estado para fitar esses experimentos, e aí você tem uma caracterização desse teu fluido para um range grande de PT. Então, tudo isso para gerar uma tabela bem feia mesmo, que tem vários pontos, pressão, temperatura. Você gera essa tabela, geralmente, dentro do envelope que você vai operar. Então, se seu reservatório tem 500 bar, o seu separador chega lá a 20 bar, seu reservatório está a 100 graus Celsius e no fundo do mar está 4, você vai gerar uma tabela PVT que vai de 20 ou de 1 até os 500 bar lá do reservatório, e que vá pelo menos de 4 graus Celsius aos 100 graus Celsius que você tem lá no reservatório, seus limites. E aí você faz uma matriz de pontos, né, para vários pontos PT dentro desse range, e gera todas essas propriedades, viscosidade, calor específico, densidade e tal, que vão ser alimentados no simulador 1D. Então, o primeiro passo, assim, eu gastei aqui uns 15 minutos para reforçar a importância de se compreender os fluidos que você vai tentar escoar dentro dessa tubulação, porque isso é muito importante para a parte hidrodinâmica, que é o próximo assunto aqui, que é o nosso software AlphaSim. Então, o AlphaSim, ele é um simulador 1D, então você constrói a trajetória aí das suas linhas e dos seus poços de maneira unidimensional, e ele simula o escoamento multifásico, desde o reservatório até a unidade de produção, ou em dutos de transporte, gasodutos, enfim, qualquer duto que tenha escoamento multifásico dentro, né? Para calcular basicamente as perdas de carga, as vazões e as frações de líquido e de gás, para entender esses fenômenos, como a golfada severa, como a deposição de parafina, enfim, aí a gente vai entrar em mais detalhe. Aí, só dando uma breve explicação, o software anterior, o FASE, ele está sendo desenvolvido em parceria com a Shell, então é importante ressaltar nossos parceiros, e o AlphaSim foi desenvolvido em parceria com a Galp, ainda está sendo desenvolvido, mas hoje já se tornou uma ferramenta comercial e a gente tem outras companhias já utilizando. A gente começou esse desenvolvimento em 2016, também financiados pela cláusula de P&D da ANP. Importante ressaltar também esse mecanismo de geração de pesquisa e tecnologia brasileiro. Usando a cláusula, a gente também fez um outro projeto para a formação de hidratos com o ISDB, que é o nosso parceiro acadêmico, e a Repsol Sinopec Brasil. E, mais recentemente, a E3S se juntou a grupos de pesquisa internacionais renomados, como o Sintef, o IF, em projetos experimentais, onde existem flow loops dentro dessas instituições de pesquisa, de onde se levantam dados experimentais mesmo de escoamento multifásico, bifásico e trifásico. E a gente utiliza esses dados para calibrar esses modelos matemáticos que estão dentro do nosso software. Então, que modelos são esses, né? Então, como representar uma tubulação de quilômetros com volumes de controle de cálculo grandes o suficiente para que eu não tenha muitos e para que eu possa rodar essas simulações em um tempo viável. Então, se eu quero saber como minha produção se comporta ao longo de um dia, 24 horas, com fechamento de válvula ou com uma mudança de vazão ou com alguma situação transiente, deposição de parafina ao longo de um mês, por exemplo, eu não posso esperar 2 dias para essa simulação correr. Eu tenho que fazer de uma forma que eu rode em 20 minutos algumas, as mais longas que rodem algumas horas, durante a noite, o engenheiro vai para casa, deixa rodando, volta de manhã, elas estão prontas. Então, existem técnicas para diminuir esse domínio e essa quantidade de células de cálculo, e essas técnicas que a gente chama de modelagem 1D. Então, como é que isso funciona? Eu tenho dentro do meu tubo, do meu duto,
um escoamento multifásico, que pode ter várias camadas. Aqui a gente está representando com 3 camadas, que é a camada que a gente chama de água, que seria a fase água estando contínua, a camada de óleo, onde a fase óleo é contínua, e a camada de gás, que é onde a fase gás é contínua. Cada camada dessa pode ter outras fases dispersas. Então, por exemplo, eu tenho o gás aqui, ele pode ter umas gotas de óleo, umas gotas de água, ou até um sólido, que a gente pode incluir, pode ser areia, pode ser hidrato, pode ser uma série de coisas. E eu resolvo as equações de conservação de massa, de quantidade de movimento, equação de transferência de calor, enfim, da energia, para esse sistema e para calibrar fatores de atrito, calibrar a transferência mecânica de gotas entre cada camada ou de bolhas de uma camada para outra. Eu tenho o que a gente chama de equações de fechamento, que são baseadas nesses dados experimentais que a gente adquire desses laboratórios. Então, a gente tem algumas equações ali que são empíricas e que são derivadas dessa análise experimental. Isso para fazer o que a gente chama de modelo de célula unitária, que eu represento um trecho bastante longo da tubulação em uma dimensão e descubro, através de alguns métodos, quais serão os padrões de escoamento dentro daquela seção. Então, eu tenho um mapa de padrão de escoamento, aí eu digo se ele vai ser estratificado, se ele vai ser golfada, se ele vai ser anular, bolhas dispersas em líquido, algo assim. E para cada padrão de escoamento, eu tenho um grupo de correlações adequadas, também levantados desses dados experimentais. E uma outra abordagem que a gente tem, que aí a gente já não usa essa abordagem de célula unitária, eu tento descobrir o padrão de escoamento, refinando bastante a malha e utilizando algumas outras equações. Isso é bastante pesquisa, porque a simulação demora muito mais do que a simulação de célula unitária e não é viável ainda para uso no dia a dia da engenharia. Você precisa de resposta rápida. Então, basicamente, eu aqui no AlphaSim, né, mostrar para vocês como é que ele funciona. Eu primeiro faço um esquemático de como é a minha linha. Eu posso ter mais poços, eu posso ter junção de tubulações, separação, enfim. Mas um poço bem típico aí, por exemplo, do pré-sal, eu tenho o poço, a flowline e o riser, com uma válvula na chegada, às vezes uma válvula aqui no poço também. E eu quero saber como é que se comporta o meu fluido saindo aqui do reservatório até a unidade de produção. Então, a primeira coisa que eu faço por exemplo, definir o meu poço. Então, eu tenho uma maneira de construir os revestimentos, onde está a coluna de produção, onde está o reservatório, como é que ele produz. Vocês veem aqui a trajetória real de um poço, né? Então, aqui seria o fundo do mar e aqui é onde o reservatório está. E é importante definir todos esses materiais, a lama de perfuração, os revestimentos e a característica da formação ao redor, principalmente para transferência de calor, né? Porque eu vou ter um fluido sendo produzido aqui por exemplo, 100 graus Celsius, e há um gradiente geotérmico aqui que vai levar até 4 graus, mais ou menos, do fundo do mar. Então, eu saio, por exemplo, de 100 para 4. Então, eu tenho uma troca de calor com todo esse ambiente, e esse fluido já vai chegar aqui um pouco mais frio do que o 100 ou 90 que ele saiu lá do reservatório, por exemplo. Aí, indo para a flowline para o riser, eu vou, por exemplo, definir as paredes, né? E aí entra parte do projeto, né? Grande parte do projeto. Qual a temperatura que eu preciso para garantir que eu não deposite parafina, ou que a temperatura de chegada não seja muito baixa? O engenheiro vai ter que escolher esses materiais nas paredes, dependendo das suas características de isolamento térmico e tal, para definir essas temperaturas de chegada, ou no fechamento de uma válvula, quanto tempo esse isolamento segura o calor dos fluidos para que não entre no envelope de hidratos. Então, enfim, isso já é um ponto importante, definir bem esses materiais, o diâmetro das tubulações, definir as trajetórias delas também, como eu defini para o poço, né? Então, o caminho por onde esse fluido percorre,
e os equipamentos que eu tenho. Então, aqui no caso, eu represento o meu reservatório através de uma IPR, digo lá a pressão que ele tem, a temperatura que ele tem, o índice de produtividade do poço. A válvula, ela está aqui no fim da linha, eu vou fazer uma simulação onde ela começa aberta e depois ela fecha, por exemplo. Ela tem um diâmetro, enfim, tem uma tabela também de configuração dos seus CVs. E com tudo isso configurado, eu vou para os meus estudos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um poço que o cliente, né, a operadora de petróleo, queria estudar se ela poderia fazer um grande tieback para conectar esse poço a uma unidade de produção que estava um pouco mais longe, mas que valia a pena fazer isso porque a unidade já estava lá produzindo outros poços. Esse poço aí era um bom poço e não, às vezes fica muito mais caro você trazer outra unidade de produção, mesmo que seja menor ali, só por causa de um poço, né? Então, geralmente, em exploração offshore, você faz esse tipo de tieback. Esse tieback tinha, acho que 10 ou 11 quilômetros, e ele estava num terreno descendente. Então, a primeira coisa que o operador pensa, tem um longo trecho no fundo do mar. Eu tenho dois problemas. Um, que meu fluido fica muito tempo ali na região mais fria. Então, a temperatura cai. Se a temperatura cai, eu posso ter deposição de parafina. Então, esse já é a primeira coisa a se pensar. Segundo, esse trecho é descendente. Logo depois vem o riser. Então, golfada severa. Segunda coisa que ele precisa pensar. Aí a gente usou o AlphaSim para fazer o seguinte estudo. A golfada severa, ela depende da quantidade de líquido, de gás que está sendo produzido e as vazões, né? Geralmente, se você tem uma vazão bem alta, tudo produz, o líquido não se acumula e você tem uma vazão relativamente estável. Seria aqui a vazão 4. Abaixo dela, você já começa a ver oscilações que seriam já golfadas com frequências diferentes e volumes também. Então, quanto mais a vazão cai, né, então a Q1 é a vazão mais baixa, menor a frequência e maior o volume produzido de uma vez só. Então, isso é bastante crítico. Esse estudo, então, foi basicamente para definir, olha, no começo da vida do poço, que a gente modelou, a vazão é estável, porque tem bastante pressão, está tranquilo. Será que conforme o meu tempo passa, né, e a pressão do reservatório às vezes cai, eu perco um pouco de energia, eu começo a produzir água e, enfim, eu vou ter algum problema? Então a gente descobriu, olha, se a pressão do reservatório cair muito, ao ponto da vazão resultante do poço cair abaixo dessa vazão Q4, você vai ter problema de golfada severa. Então, você não vai poder operar mais esse poço, vai ter que fechar. Ah, mas eu quero operar esse poço ainda, o que eu faço? A gente fez um estudo de colocar um gas lift, e aí, conforme a vazão cai, você injeta mais gás, aí você dimensiona com o simulador quanto de gás você precisa injetar para que a vazão fique estável. Eu não pus esse slide aqui do gas lift, esqueci de colocar, mas daí a gente descobriu que para baixo, por exemplo, para essa vazão Q1, que é a mais baixa que a gente estudou, se eu injetasse tantos metros cúbicos de gás aqui no pé do riser ou no pé do poço, ou no fundo do poço, eu já mitigaria esse problema de slug. Claro, você tem que ver se tem disponibilidade desse gás, você vai ter que fazer uma outra linha de injeção, às vezes isso não é viável economicamente, mas foi uma solução estudada. Aqui é só uma representação usando simulação 3D, que não é feita pelo AlphaSim, é feita por outros softwares de simulação que a gente tem, mas só para vocês verem, né? Eu tenho o trecho mais baixo aqui, e depois ele entra nessa subida. E de tempos em tempos, passa aqui na saída um volume maior o azul, né, que é líquido. Então, está passando gás, depois vem um volume de líquido, depois passa gás. Então, esse foi um estudo usando o CFD 3D. Qual a desvantagem disso? Para rodar 2 horas de operação, essa simulação ficou 1 mês num cluster sendo processado, sendo que as simulações com AlphaSim a gente roda em 20 minutos. Então, é inviável
você estudar longos trechos, aqui tinha 1 quilômetro de Riser, com o CFD 3D ainda. Quem sabe no futuro aí, computação quântica, a gente não precise mais de modelos simplificados, como são os modelos 1D, mas ainda inviável, por exemplo, rodar o 3D. Aí eu falei da parafina, né? Então esse que é o segundo ponto que a gente estuda aqui no Alphacin. Esse é um outro exemplo de um outro poço. Esse é um poço onshore, horizontal, então aqui já é a cabeça do poço em terra, e é um fluido muito parafínico. O cliente chegou para a gente e falou, olha, é um poço que a temperatura de aparecimento dos cristais de parafina é 27 graus, e a gente tem problema de tantos em tantos meses eu tenho que ir lá passar um pig, ou descer uma ferramenta que limpa o poço, e a gente observou na prática que geralmente essa parafina deposita logo nos 300, 400 metros iniciais ali da superfície para baixo, e a gente quer injetar um inibidor químico para inibir essa parafina, porque não dá para ficar indo lá toda hora para a produção, limpa o poço. E a gente tem, como é onshore, você tem centenas de poços no mesmo campo, então não dá tempo, às vezes, de você ficar limpando tudo e tal. Então, eles queriam injetar esse inibidor. Então, a gente foi estudar os fluidos dele, pegamos a composição do fluido, levamos para o simulador PVT, geramos a tabela PVT. Aí existe uma outra técnica de gerar uma tabela de parafinas no mesmo simulador, que vai nos dizer também essa disposição a depositar. Qual é a taxa, e baseada na porcentagem máxima de parafina dentro dessa composição, qual é essa taxa que vai para as paredes para depositar. Então, se o fluido é mais parafínico, ele pode depositar mais velozmente, caso você caia abaixo da WAT, né, da Wax Accuracy Temperature. Então, aqui a gente fez a simulação com 3 vazões e descobriu que, para as vazões mais baixas, ali entre 30 e 45 metros cúbicos por dia, a temperatura caía bastante aqui para baixo dos 27 graus. Então, com certeza ia ter problema nessa vazão e a gente achava que para 71 metros cúbicos já não ia ter esse problema, porque a vazão era mais alta e a temperatura não caía tanto. E, de fato, a gente comprovou ali na simulação o que era visto no campo, né? Para maior vazão, não deposita parafina, que é a curva vermelha. Para vazões de 30 e 45, depositava parafina aí depois dos 400 metros, 300 metros. E em 30 dias, que essa simulação foi uma simulação de 30 dias, depositava de 2 a 3 milímetros de espessura. Nesses poços onshore, geralmente o tubing ali tem 4 milímetros de diâmetro interno, menos 3. Então, você não pode depositar 3 milímetros, você está bloqueando, né, a passagem. Então, o cliente falou, realmente a simulação está concordando com o que a gente viu no campo. E depois a gente fez uma outra simulação para entender a eficiência, quantos metros abaixo daqui ele deveria colocar a injeção de químicos. Antes eles colocavam muito abaixo, então tinha um custo muito elevado de ferramenta para instalação e tal, e a gente sugeriu colocar basicamente a 600, 700 metros, que teria tempo suficiente do inibidor se mesclar com o fluido sendo produzido, dado aos padrões de escoamento que a gente via também na simulação. Então, esse mais um caso de parafina. O outro caso que a gente pode estudar, a formação de hidratos. Nesse caso, a primeira é na produção normal, em steady state, que a gente fala. Então, esse caso aqui é um caso da literatura. A gente é o campo de Caratinga, aqui no Brasil, da Petrobras. A geometria da linha, os modelos PVT e informações sobre hidratos estavam em teses de PhD aí, da literatura, principalmente do Zerpa. E a gente fez o seguinte estudo. Para 3 porcentagens de água e quantidade de gás, pressões, temperaturas e vazões, a gente estudou essa flowline Riser aqui. Então, claro, esse modelo de hidratos nosso, o que ele tenta prever?
dado que você tem água no sistema, gás no sistema e pressão alta e temperatura baixa, a gente tem um modelo para geração desses cristais. A geração geralmente geram cristais pequenos que ao longo do fluxo vão se aglomerando até fazer um plug que vai entupir a linha. Então, a gente comparou o nosso resultado com o resultado dessas teses e chegou aqui em frações volumétricas de hidrato ao longo da linha, como isso afeta a viscosidade da mistura. Então, esse hidrato se formando na produção são sólidos misturados com fluidos, geralmente afetam a viscosidade aparente desse que a gente chama de slurry. A gente também fez modelos matemáticos para isso. E o nosso modelo, a inovação dele era tentar calcular o tamanho desse aglomerado. E nesse caso aqui, a gente calculou que, pelo menos na situação 3, o plug chega no mesmo diâmetro da linha, de 6 polegadas, e teria o bloqueio, né? Além da gente ver a viscosidade do slurry subir para muito alto, isso é praticamente não escoa, né? É uma meleca lá, uma geleia que não vai escoar. Então, também esse tipo de simulação. Uma outra simulação de hidratos que pode ser feita, que aí você não precisa nem de um plugin específico, mas é muito feito pela indústria também, você fecha uma válvula no simulador, calcula quanto tempo aquele fluido que se acomodou no leito marinho ali na flowline, principalmente na flowline, vai demorar para entrar na região de hidratos. Então, eu tenho uma curva PT, a pressão ali praticamente não muda, porque já era alta, mas vai resfriando, né? Então, esses pontos que estão no ponto quente do gráfico PT vão entrando para o ponto frio. Então, o design do projeto que você tem que fazer, tem que talvez trocar essa camada de isolamento da flowline e tal, para que te dê tempo hábil, por exemplo, 6 horas, 8 horas, 10 horas, para repartir esse poço antes que ele entre dentro do envelope de formação. Porque senão, toda vez que tiver um problema, que tiver uma parada de produção, que se você teve que fechar o poço, se rapidamente ele esfria, você entra no envelope de hidratos e vai ter esse perigo. E aí você vai ter que fazer uma repartida diferente, às vezes vai ter que injetar um inibidor, MEG, ou fazer um procedimento operacional distinto, enfim, que não é bom. Mas mais isolamento, é uma linha mais cara, então você tem que balancear o custo de investimento, CAPEX, COPEX. Então, tudo isso é feito baseado nessas simulações. E aí, por fim, rapidamente aqui trazendo um exemplo de uma tecnologia nova, se eu tenho um bom modelo de simulação que representa bem o meu poço, será que eu consigo colocar ele online, lendo dados de sensores dos campos, que geralmente tem pressão e temperatura no fundo do poço e na árvore de Natal, e modelar com o simulador pressão, temperatura, vazão, hold-up, deposição de parafina, tudo isso em tempo real? Então, esse é o estado da arte do momento, você sair da simulação só do projeto, mas levar ela para a operação. Então, a nossa tecnologia aqui, o Alpha Twin, que seria o Alpha Sim fazendo o gêmeo digital, o Digital Twin do poço, tem esse sentido. Então, a gente vê dados lidos e dados simulados em tempo real aqui pela ferramenta. Então, por último, só para finalizar, né, para fazer tudo isso, todas essas tecnologias de garantia de equipamento, fazer os simuladores, então, que tipo de profissional a gente tem na empresa? A gente tem cientista da computação, que foca na parte numérica, na velocidade, na performance, na qualidade do código, nesse tipo de coisa. A gente tem cientista da computação e engenheiros que focam em interface gráfica, I/O, que é tipo de arquivo, de leitura, de escrita, arquitetura do software, enfim, tem uma série de coisas. Tem cientista da computação ou engenheiro também que vai para análise de ciência de dados. Então, para essa coisa de tempo real, a gente está usando também inteligência artificial para detectar problemas de operação, seja na perfuração, seja na produção. A gente tem matemático, engenheiro, físico, trabalhando nesses modelos matemáticos que a gente resolve, né, na solução dessas equações. A gente tem designer para criar uma interface bonita, fácil de usar,
seja desktop, seja web, que a gente tem trabalhado também bastante coisa web. E tem os engenheiros de aplicação, né, que são as pessoas que, de fato, vão usar esses softwares no dia a dia para fazer esses projetos. Então, todo essa gama de profissionais estão envolvidas nesses projetos que a gente faz. E só um spoiler aqui, para o ano que vem a gente deve ter programas de estágio aí para o pessoal também para esse tipo de coisa. Então, seja no uso do Alphacin, uso do Phase, desenvolvedor numérico, desenvolvedor de aplicação. Então, fiquem ligados aí na E3S Oligás, no LinkedIn, nas redes, que a gente vai divulgar também essas vagas aí futuramente. E, bom, queria agradecer e estou disposto a responder perguntas aí de todos. Bom, muito obrigado, Vinícius. Veio uma pergunta aqui, não veio no chat, mas a gente tem uma pergunta aqui. Você comentou sobre tentar levar a simulação do projeto, levar ela para o campo. Uhum. Você acha que isso vai acontecer num período próximo? Você acha que ele demora muito? O que você acha que falta para isso começar a acontecer mais na prática? Não, já está acontecendo. Esse a gente tem 2 exemplos dentro da E3S, apesar de terem outras companhias também fazendo isso. A gente tem na perfuração de poços, onde a gente tem um projeto com a Petrobras, onde a gente simula a perfuração em si e detecta, inclusive com inteligência artificial ou outras técnicas heurísticas que a gente tem dentro do software, problemas que estão acontecendo na perfuração. Então, a sonda lá, com os equipamentos de poço, enviam dados para a Terra em tempo real, a gente adquire esses dados, joga no simulador como uma condição de contorno, roda o presente, mais um pedaço do futuro, e vai comparando conforme o tempo passa, se o que a gente previu, que seria o normal de se acontecer, compara com o que está vindo do campo. Se começa a ter divergência, a gente começa eu previ pela simulação que a pressão tinha que ser tanto, e ela está desviando disso, eu acho que eu tenho um washout, eu acho que eu tenho um problema na bomba, e o software já identifica isso. E para produção, a gente está colocando agora também num projeto, o Alphacin, para rodar em tempo real, que é aquele gráfico que eu mostrei um pouco há tempo atrás, e esses perfis de pressão e temperatura, de 10 em 10 minutos, alimentam simuladores estruturais dos poços da Petrobras, e eles calculam a integridade, a vida desse poço. Então, quando está produzindo, está tudo em steady state, geralmente não tem problema. Mas quando você fecha uma válvula ou vai fazer uma intervenção no poço, você tem transientes, você pode ter picos de pressão, você pode ter variação de temperatura, isso pode causar fadiga nesses equipamentos de poço, pode causar dano em alguma válvula, ou num revestimento. Então, isso é calculado já em tempo real de 10 em 10 minutos, também lá para a Petrobras. E agora, os próximos passos que a gente vê como futuro é detectar outros problemas. Por exemplo, automaticamente essa simulação avisar o operador, olha, eu percebi aqui, por algum motivo, que está acumulando parafina em tal ponto da linha, e isso está fora do esperado, aí, do normal, você vai ter que fazer uma intervenção, ou, olha, acho que o reservatório teve alguma incrustação, ou teve algum problema no poço, porque a vazão estava vindo de um tanto, e ela começou a cair de repente. Então, fazer funcionar online a gente já faz, agora o desafio é automaticamente detectar os problemas. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Chegou mais uma pergunta aqui. Que você mostrou a simulação do em 3D, aí você comentou que ela demoraria, acho que 1 mês para ser feita, algo assim, algo do tipo. Uhum. Você vê num horizonte, vamos botar assim, próximos 5 anos, ela sendo feita num período
hábil para ela ser mais útil do que ficar um mês simulando algo, ao invés de ficar 20 minutos, como você falou com a Alpha Faz em 1D? É difícil prever. Essa simulação já é um pouco antiga. Ela rodou durante um mês no cluster, mas eu acho que já foi uns 5 anos atrás. E ela tinha 1 quilômetro de riser, né? Então, eu imagino que hoje, com a escalabilidade dos processadores, da melhoria dos algoritmos de paralelização e tal, essa simulação demoraria um pouco menos. Mas ainda seria algo... Se ela ficar 2 vezes mais rápida, ainda são 15 dias. Como a gente sabe que a capacidade computacional vai dobrando aí a cada tantos anos, né? Eu imagino que daqui uns 5 anos ela ainda demore isso a uma semana. Mas, a não ser que venha uma revolução muito grande aí em termos da computação, né? Que a gente consiga rodar num clock muito mais alto, né? Então, mas para chegar a 20 minutos, eu acho que ainda não vai só 5 anos, não, vai muito mais. Muito obrigado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Marcelo, você tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Como a gente faz para saber mais sobre as ferramentas do ESSS? Entrar em contato pelas redes? Só entrar em contato pelas redes. Agora eu vou até colocar, vou mudar aqui. A gente tem a E3S Oil and Gas, né? Como no slide 1 aqui, como está aqui, que também tem no LinkedIn. A gente está divulgando bastante coisa ali e vai vir uma página nova só de óleo e gás da E3S no nosso site. Hoje, se você entrar no site da E3S, tem uma página de óleo e gás. Ela comenta muito ainda sobre alguns projetos que a gente fez no passado e não está tão orientada às tecnologias que a gente está colocando no mercado como produtos comerciais. E tem o site do AlphaSim mesmo e o site do Crack, que é um pós-processador de simulação de reservatório. Mas no futuro, tudo isso vai ser integrado numa página só de petróleo e gás com outras coisas que a gente está fazendo, como FASE, como o POR, que é de petrofísica digital. Então, tem uma série de coisas que estão sendo lançadas, ferramentas que estão chegando no estágio comercial, que vão tudo para esse site. E seguir nas redes, que a gente vai estar bem mais ativo aí o ano que vem também. Show. Vinícius, gostaria de fazer alguma consideração final? Não, só isso. Só agradecer a todos aí pela audiência e pelo convite. E claro, a todos estudantes que se interessam pelo assunto de Flow Assurance, que queiram utilizar o software em alguma disciplina, que tem algum professor que trabalha na área ou que queira fazer estágio no ano que vem, só conectar no LinkedIn ali ou mandar mensagem que a gente é bem aberto. Tenho aqui o meu e-mail também, eu deixo aqui na tela para quem quiser entrar em contato, para saber mais, seja sobre a ferramenta ou seja sobre oportunidades. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Vinícius. Queria agradecer sua presença, agradecer de novo o apoio da 3S, essa palestra. E muito obrigado. Inclusive no chat agradeceram a palestra, falaram que foi muito produtiva e agregadora. Obrigado. Então, em nome pelo menos do capítulo da FRJ e do Petrofusion, acredito que eu falo para a Unicamp também, muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado, Vinícius, pela ótima palestra. Foi um prazer te receber no Petrofusion. Gostaríamos de agradecer novamente a nossa patrocinadora Master Total, patrocinadora Diamante Radix, aos patrocinadores Ouro, Barra Energia, Wiki Brasil, Petro Animes e Empower Data. Agradecemos também o apoio da ESSS e da CEPETRO, e o apoio institucional da IBP, FGV Energia e SPS São Brasil. A gente gostaria também de lembrar que hoje, o último dia de evento, a gente ainda vai ter um mini curso da CMG sobre CoFlow, hoje de tarde. O link está aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram se inscrever. E ainda dá tempo de vocês concorrerem a um curso de Power BI e Power Data que está sendo sorteado num formulário que está aqui embaixo também.
que só vai estar disponível até o final dessa palestra. Então, quem ainda estiver assistindo, pode correr lá e se inscrever. De novo, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente. E tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia.